A paz, Senhor, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 6. O título aqui na minha versão está escrito A Infidelidade de Israel, que diz assim: Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel é infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vai e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei de vocês 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Meus irmãos, por enquanto, somente até aqui. No decorrer da ministração, a gente vai olhando os demais versículos desse capítulo 3 e do capítulo 2 também, para entender, né? Por que esse capítulo 3 de Jeremias? Essa palavra aqui é uma palavra que o Senhor fala ao profeta Jeremias acerca da infidelidade de Israel, né? Acerca do adultério espiritual. E o que é o adultério espiritual? Né? No decorrer de todo o livro de Jeremias, o Senhor vai falar sobre adultério espiritual e vai falar sobre a infidelidade de Israel. Não só no livro de Jeremias, né? Em Deuteronômio, em Êxodo, principalmente em Êxodo, né? Em Jeremias e nos demais profetas também o Senhor fala sobre o adultério espiritual. Em algumas versões está bem explícito assim, traduzido como adultério né, espiritual, e outros está como infidelidade. Na minha versão está os dois, tanto infidelidade como adultério espiritual. Para a gente entender o contexto aqui do que estava acontecendo com Israel, nessa época aqui, o Senhor estava usando o profeta Jeremias, né, para confrontar o pecado de Israel, de Jerusalém mais especificamente, e Judá, né? Israel e Judá, no caso. Qual eram esses pecados que Israel e Judá estavam cometendo nessa época? A idolatria, né? Não somente a idolatria. Na verdade, a idolatria é o que o Senhor fala aqui acerca de adultério espiritual. No decorrer desse capítulo, a gente vai ver de forma mais detalhada. A idolatria, ela é um pecado que, quando se é cometido, na verdade você está cometendo 2 pecados, não somente a idolatria. Porque cometer o pecado da idolatria, de adorar outros deuses, outras entidades, imagens, estatuetas e etc., que eu falei na ministração de alguns dias atrás, você não está cometendo somente o pecado da idolatria, mas também está cometendo o pecado do adultério espiritual. E por que adultério espiritual? Em vários livros aqui da Bíblia, né, dos profetas e dos demais, principalmente em Oséias, no livro de Oséias,
o Senhor vai falar ao profeta para que ele fale ao povo, usando a seguinte forma de pensamento, de parábola, que o Senhor é o marido, é o noivo, e o povo é a noiva. E até os dias de hoje nós sabemos que é dessa forma, né? Jesus Cristo, ele é o nosso noivo, ele é o nosso amado, e a igreja é a noiva de Cristo, né? E nessa época aqui era a mesma coisa, né? Deus era o marido do povo, na época o povo de Israel e de Judá, né? O povo de todas as 12 tribos, mas especificamente do povo de Israel e Judá. E o povo de Israel e Judá eram a esposa, a noiva do Senhor. Isso antes da nova aliança, antes de nós, né, que não temos a linhagem sanguínea de Jacó, biologicamente falando, de forma sanguínea, nós não temos a linhagem sanguínea de Jacó. Quem tem a linhagem sanguínea de Jacó são os descendentes de Jacó, que são os israelitas, né, os filhos de Israel. Eles têm a linhagem sanguínea de Jacó. Então, esse contexto aqui é antes de nós, que não temos a linhagem de Jacó, obtermos o direito de sermos filhos de Deus e noiva de Cristo, né? Então, o Senhor aqui, ele diz ao profeta Jeremias, né, como forma de confrontar o pecado, né, que Israel e Judá contaminou a terra que diz é o território, Israel, porque o Senhor não está falando aqui somente de uma pessoa, ele está falando de uma nação inteira. Nessa época aqui, nesse contexto, Judá e Israel, a nação inteira, duas nações, a nação de Israel e o povo de Judá, né? Então era uma proporção de gente muito grande. Elas estavam cometendo não somente o adultério, mas o adultério espiritual, a idolatria e muitos outros pecados. Então, a quantidade de pessoas fazendo aquilo, pelo fato de ser nações inteiras praticando o mesmo pecado e a mesma prática de condenação, acabou contaminando a terra, né? A iniquidade, a proporção da iniquidade do povo de ser uma nação inteira cometendo a iniquidade de forma conjunta, contaminou a terra, né? Em que foi dada ali a nação. E no versículo 9 o Senhor diz aqui, né? Cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira, que era a forma principal que Israel e Judá cometiam o adultério espiritual. Então, o adultério espiritual nada mais é do que adorar, né, amar ou se entregar, prestar culto, prestar favores a uma entidade ou a algo que não seja Deus, né, que não seja o nosso Senhor, o nosso Criador. E tanto aqui que no versículo 14, né, de Jeremias 3, o Senhor diz assim: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês. E em Isaías 54, né, profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, o profeta diz assim, também para o povo de Jerusalém. Ele também diz isso daqui. Olha, o Senhor é o Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. E ele é chamado Deus de toda a terra. Ou seja, nesse mesmo contexto, né, Isaías também estava falando para o povo de Jerusalém, né, que o Senhor, o Criador, era o marido, no caso, o marido do povo de Israel. E quando o povo de Israel se voltou para outros deuses, com D minúsculo, né? Quando o povo de Israel se voltou para outros deuses, se vendeu, perverteu os seus caminhos para servirem a outros deuses, com D minúsculo, né? E adorar, e cultuar, e ofertar sacrifícios, e incensos e demais coisas que a gente vai ver aqui no decorrer desse capítulo, do capítulo 3 de Jeremias. Esse povo, essa nação, essas duas nações, Israel e Judá, passaram a cometer adultério espiritual, né? E o adultério espiritual, ele só pode ser cometido por alguém que já teve uma aliança com o Senhor, né? Porque não honrar
cometer a infidelidade acerca de uma aliança que você já tem com Cristo, ou que você já fez em algum momento da sua vida. Então, aqueles que nunca conheceram a Cristo e nunca fizeram uma aliança com Cristo, não podem cometer a infidelidade espiritual contra Deus, porque eles nunca se aliançaram com Deus, né? Então, eles não podem ser chamados noiva de Cristo se eles nunca se aliançaram com Cristo. Só podem ser chamados noiva de Cristo aqueles que formaram uma aliança, que foram remidos, né, que servem ao Senhor e que em algum momento da vida já firmou uma aliança com o Senhor, né? Então, quando essa pessoa que já firmou uma aliança com o Senhor, ou esse povo já firmou aliança com o Senhor, em algum momento, né, já foi ele chamado povo de Deus, noiva de Cristo, se perverte, né, no sentido de mudar os caminhos, muda os caminhos e vai servir a outros deuses, com D minúsculos, né, porque são entidades, com D minúsculo, porque, como eu acabei de falar, são entidades, né, não são deuses. O próprio Senhor fala aqui na palavra dele, em Jeremias 2, versículo 11. Alguma nação já tocou os seus deuses, com D minúsculo? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a minha glória por deuses inúteis, né? Então o próprio Senhor fala isso. E quem já veio desse lado também conhece, que é o meu caso também, conhece e sabe que verdadeiramente não são deuses. Mas enfim, amados, o adultério espiritual, ele se resume a isso. A uma pessoa que em algum momento da vida já teve aliança com Cristo, já serviu a Cristo, né? Já teve ali uma aliança com Deus e passou a amar, a se entregar, a ofertar e a cultuar outros deuses, né? Outras entidades, e abandonaram a Deus. Aqui no versículo 27 do capítulo 2 de Jeremias, o Senhor diz assim, né, acerca da nação de Israel e Judá que cometeu esse pecado. Pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si, que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade. E, meus amados, eu acho que eu li o versículo errado. Eu acho que não era o versículo 27. Mas enfim, seguindo o capítulo 3 de Jeremias, acerca do adultério espiritual, o Senhor fala aqui sobre chama, né, através do profeta, ele chama o povo ao arrependimento, no versículo 14. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês. E ele faz uma promessa de restauração a partir do arrependimento do povo, né? Ele diz aqui que restaurará o povo. E aqui no versículo 20 do capítulo 3, o Senhor explicita isso. Ó. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. E quando o profeta disse isso, né, ao povo, quando Deus mandou o profeta profetizar isso, e ele disse ao povo, no versículo 21 diz assim, ouve-se um choro no campo, um pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Aí o Senhor disse assim através do profeta, voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. E o povo respondeu, sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, o povo falando. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra ao nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados,
desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Ou seja, o povo de Israel aqui, quando o profeta confrontou, né, o povo e disse aquilo que Deus ordenou que ele dissesse, o povo, ele se arrependeu, né? Ele pranteou, ele suplicou a Deus, reconheceu, disse aqui, pecamos contra o Senhor, e disse que não somente eles haviam pecado. Eles confessaram não somente o pecado deles, mas o pecado dos antepassados também. Por quê? Porque esse pecado ele se iniciou desde os antepassados dessa geração aqui. Essa não seria a primeira geração a cometer esse pecado, né? No versículo 8... esse era o versículo que eu queria ler, meus amados. Agora eu encontrei o versículo certo. Versículo 8 de capítulo 2 de Jeremias, o Senhor lista aqui as coisas abomináveis que a nação de Israel fez contra o Senhor. Olha, os sacerdotes, eles não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não conheciam o Senhor. Os líderes do povo se rebelaram contra o Senhor. E os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Aí o Senhor diz assim no versículo 9, por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. O que significa isso? Significa aquilo que eu falei na palavra acerca da idolatria. E são pecados, esses são pecados que eles geram um peso, né, da iniquidade, o castigo da iniquidade até a 4ª geração. Né? Então, quando o Senhor diz aqui no versículo 9, por isso eu ainda faço denúncia contra vocês e farei denúncia contra os seus descendentes. Até quando? Até a 4ª geração da descendência. Porque existem transgressões que quando ou melhor falando, existem leis espirituais que quando se transgride essa lei, o preço a ser pago, né, o peso da iniquidade a ser pago, a ser cumprido, a ser lançado sobre aquela nação ou sobre aquela pessoa que cometeu aquela transgressão, vai até a 4ª geração, que é o caso da idolatria, que eu falei na outra ministração, e é o caso também do adultério espiritual, que aliás são pecados interligados, são transgressões da lei de Deus interligadas, porque automaticamente quando uma pessoa comete a idolatria, ela está cometendo o pecado de adultério espiritual, como está escrito aqui no versículo 9. Judá contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedra e de madeira. O povo de Judá e de Israel estavam cometendo idolatria. Eles estavam idolatrando monumentos, né, de pedras, madeira, de Baal, dos Baalins, na verdade, de toda a linhagem dos Baalins, não somente de Baal, mas de todas essas entidades, né, que agiam na época, no território, inclusive, né, e que eles se voltaram para eles. Então, quando o Senhor diz aqui, é o peso da transgressão até a 4ª geração, no caso, até os descendentes. E quando o povo se arrepende aqui, em Jeremias 3, a partir do versículo 23, que eles confessam o pecado, né, em alta voz, eles dizem assim, de fato, a agitação idólatra, ou seja, a relação com o pecado da idolatria, com o adultério espiritual. Consequentemente, o adultério espiritual é uma consequência da idolatria. Então, aquele que idolatra não está somente cometendo o pecado da idolatria, mas também está cometendo o pecado do adultério espiritual, que é amar, adorar, se entregar e se oferecer para outro que não seja Deus. Pois está escrito aqui que nós somos a noiva, nós somos a esposa e Deus é o marido, Cristo é o nosso noivo. Então nós não podemos nos entregar, não podemos nos ofertar e nos oferecer a outro que não seja a Ele, né? A não ser que seja cônjuges casados, né? Que aí no caso é algo totalmente diferente, né? Que aqui se trata de adultério espiritual, que é o quê? Que é trocar a fidelidade ao Senhor para servir essa fidelidade a outros deuses, com D minúsculo. Sempre ressaltando que é com D minúsculo.
Então aqui no versículo 23, quando o povo se arrepende e cai, né, em choro e em súplica no campo, né, ou seja, em público, essa confissão ela aconteceu em público. E eles dizem assim: a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Aí eles dizem aqui a consequência, né? Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados. Por quê? Porque esse pecado, essa transgressão, ela não veio dessa geração. Ela veio de 3 gerações atrás. Então eles estavam pagando o peso da iniquidade, né, que foi cometida pelos antepassados há 3 gerações atrás. E o Senhor estava dizendo a eles que o Senhor faria denúncia contra os descendentes até a 4ª geração. Mas a partir do momento que o povo se arrepende, confessa que em alta voz, o povo ele confessa, né, em alta voz, para que esse peso da iniquidade seja quebrado. E a 4ª e as gerações seguintes, né, os descendentes deles não sofram também a mesma coisa. Como está escrito aqui, né, o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos, as suas filhas. E eles dizem assim: seja vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Ou seja, eles se humilharam perante o Senhor por conta do pecado, do adultério espiritual e da idolatria que eles cometeram, né? Aí eles dizem aqui, confissão pública: pecamos contra o Senhor, o nosso Deus. Versículo 25, capítulo 3 de Jeremias. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós, geração atual, como os nossos antepassados, 3 gerações antes. Desde a nossa juventude, desde quando eles eram jovens, até o dia de hoje, até o dia que eles confessaram publicamente a transgressão que eles cometeram, que não só essa geração cometeu, mas como 3 gerações antes deles cometeram. E dizem mais: e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Ou seja, a partir do momento que o povo aqui se arrepende, que o profeta confronta o povo, né, da forma que Deus mandou e usou ele para falar, né, confrontando o pecado do adultério espiritual com ídolos, né, e a idolatria e várias outras coisas que eles faziam bastante, que só Jesus. E a partir do momento que eles confessam isso em público, se arrependem, né, que eles confessam que não só eles cometeram essa transgressão, mas os antepassados também. Ou seja, eles estavam confessando e pedindo perdão, né, pelos pecados dos antepassados, que foi o mesmo que eles cometeram, para que as futuras gerações, né, os filhos, os netos e os bisnetos e os tataranetos não venham a sofrer com o peso da transgressão da lei que eles cometeram, né? E aqui quando no versículo 24, quando o povo diz assim: desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Aqui, nesse versículo 24 do capítulo 3 de Jeremias, o povo está se referindo a Baal como Deus de vergonha. Por quê? Porque pelo fato deles terem largado, abandonado, traído, né, pelo fato do povo de Israel e de Judá terem sido infiéis contra o Senhor, abandonado ao Senhor para seguir os Baalins, eles sofreram grande vergonha. Durante todo o tempo que eles serviam, idolatravam e se prostituíam espiritualmente com os Baalins, eles sofreram grande vergonha. E aqui pontua, né, aqui o povo pontua: as ovelhas, os bois e os seus filhos que têm consumido. Baal tem consumido as ovelhas, os bois, os filhos e as filhas. Isso daqui é literal. Aliás, é tanto literal quanto espiritual. Quando o povo fala aqui que essa entidade, né, que eles largaram, abandonaram ao Senhor. Israel era o povo, Israel e Judá, o povo santo do Senhor, que o Senhor os gerou e os criou e os multiplicou com as suas próprias mãos, a partir da descendência de Jacó. Então eles abandonaram ao Senhor
Eles largaram o Senhor para servir a Baal. Então, de forma literal e espiritual também, Baal ele é conhecido como o Senhor das primícias, né? E literalmente, ele requer, como forma de sacrifício, todas as primeiras primícias. Então, é por isso que o povo fala aqui, né? Que ele consumia as ovelhas, os bois, os filhos e as filhas. E isso é literal, porque eles ofertavam e ofereciam os primeiros filhos, né? Como forma, esse povo aqui ele chegou até ofertar a essa entidade, né? Que é conhecida como o Senhor das primícias, os primeiros bois, as primeiras ovelhas, os primeiros novilhos, os primeiros filhos e as primeiras filhas também. Eles faziam holocaustos vivos dos filhos para apresentar e oferecer como forma de sacrifício, de holocausto, os filhos e as filhas. E Deus achava isso abominável, porque Deus nunca mandou eles fazer isso. E eles ofertavam os filhos, né, a esse Senhor das primícias, né, que é Baal, e ofertavam. Então eles estavam se lamentando aqui. Quando houve o arrependimento e a confissão de pecado publicamente a esse povo, eles estavam se lamentando, eles começaram a se lamentar, porque eles disseram: Senhor, desde a nossa juventude, o Deus da vergonha, Baal, consome o fruto do trabalho dos nossos antepassados, a ovelha, o boi, nossos filhos e as nossas filhas, deixando eles sem nada, deixando eles na vergonha, na humilhação, né? Então esse povo aqui, ele se arrependeu e ele confessou não só o pecado deles, mas o pecado dos seus antepassados também, né? Para que fosse quebrado essa transgressão e esse peso espiritual, né? Da transgressão da lei nas seguintes gerações, como o Senhor falou: farei denúncias contra os teus descendentes, em Jeremias 2, versículo 9. E aqui ainda em Jeremias 3, versículo 7, né, quando o Senhor ainda está falando da infidelidade de Israel e Judá, ele diz assim: depois de ter feito tudo isso, eu pensei que ela se voltaria para mim, mas não voltou. E sua irmã, Judá, a traidora, viu essas coisas. E viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Ou seja, Israel iniciou com esse pecado do adultério espiritual, da idolatria, de ofertar, né, a outros deuses, de idolatrar com imagens, enfim, ofertar novilhos, filhos, filhas, bois, gados, né, e todos os demais, né, mirras, incensos, óleos, perfumes e tudo aquilo que eles tinham disponíveis para ofertar nessa época, principalmente seus filhos e suas filhas, né? Então, Judá viu a nação de Israel, né, cometendo isso, a comunidade de Israel cometendo isso, e da mesma forma passou a cometer também. Pegou o péssimo exemplo da irmã, né, porque são nações que a gente fala assim, que são nações irmãs, porque esses povos, essas comunidades, elas descendem de Jacó, né? Então, é por isso que aqui na palavra compara como irmãs, como Judá e Israel sendo irmãs, porque esses povos descendem de Jacó, né? Possuem um só pai, no caso da linhagem de povos e sanguínea também. E quando o Senhor fala aqui, e viu que eu também dei a Israel a certidão de divórcio e a mandei embora, né? No caso, o Senhor ele desfez, lembrando aqui que a gente está falando do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, a aliança que o Senhor tinha com o seu povo não era uma aliança de sangue, não era a aliança que hoje a gente tem. A aliança que a gente tem hoje é a aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Então é uma aliança que ela não pode ser quebrada, uma aliança inviolável. Ela não pode ser quebrada. A aliança que nós temos hoje com Cristo é uma aliança mediante o sangue de Cristo. É uma aliança que não pode ser quebrada, não pode ser violada. Mas aqui no Antigo Testamento, o Senhor não tinha. A aliança que o Senhor tinha com o povo dele era uma aliança de descendência, né? Era uma aliança de povo que ele mesmo gerou, criou e descendeu, multiplicou a partir de Jacó,
e separou esse povo para ele. Não era uma aliança de sangue. Então, quando o Senhor diz aqui, dei uma carta de divórcio a Israel e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios, ele está falando que ele rompeu, ele abriu mão, né, dessa aliança, ele desfez essa aliança que ele tinha com o povo de Judá e Israel, ou melhor, com o povo de Israel, devido aos seus muitos adultérios espirituais, devido às suas muitas idolatrias e prostituições espirituais. Por quê? Porque o adultério espiritual, ele tem, diante dos olhos do Senhor, ele tem o mesmo peso no livro inteiro de Jeremias, do início ao fim. O Senhor vai deixar isso bem claro, que diante dos olhos dele, o pecado de prostituição, o pecado de idolatria e o pecado de adultério espiritual tem o mesmo peso, tem a mesma imundície diante dos olhos dele, causam a mesma repulsa, causam a mesma indignação e a mesma ira diante dele. Tem o mesmo peso espiritual. A idolatria, a prostituição e o adultério espiritual, né, que é a traição contra Deus, é a traição contra a aliança que nós temos com ele, causam a mesma repulsa, a mesma ira, a mesma indignação do Senhor, né? Esses três pecados, do início ao fim, do capítulo 1 de Jeremias até o capítulo 50, o Senhor vai deixar isso bem claro. Aliás, até o capítulo 52. E em Lamentações de Jeremias também, o Senhor vai falar como ele sente repúdia, como ele fica irado, como ele fica indignado, quando o povo dele, que deveria ser fiel a ele, inclusive em Oséias, isso é muito claro, o Senhor deixa isso muito claro, inclusive o Senhor usa ali parábolas em Oséias para que a nação pudesse entender, né? Em Oséias, o Senhor usa ali, né, como forma, no Antigo Testamento, o Senhor tinha muito esse costume de ordenar aos profetas que eles realizassem atos proféticos e muitas das vezes usar o profeta como exemplo da profecia. Como assim? Um exemplo. No livro de Ezequiel, quando o Senhor manda o profeta Ezequiel profetizar acerca do juízo da Babilônia no povo de Jerusalém, ele manda que o profeta Ezequiel construa 2 estradas com um cerco, né, 2 estradas que se bifurcavam, né, e para ele profetizar que quando o rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, chegasse ali, ele iria lançar sorte e escolher uma das 2 estradas. E a estrada que ele escolheria cairia exatamente da cidade de Jerusalém. Então o Senhor, ele tinha o costume no Antigo Testamento de pedir para que os seus profetas usassem de atos profetas, de alegorias, né, para poder explicar melhor a profecia e para usar também de exemplo com a profecia, né? Um outro exemplo disso foi o próprio profeta Oséias. Nesse contexto, no livro de Oséias, o Senhor queria mostrar e profetizar contra a nação de Israel, contra a idolatria, a prostituição, a infidelidade dela, né? Só que o Senhor queria profetizar o quê? Que ele queria deixar claro que mesmo que Israel estivesse sendo adúltera e prostituta diante dos olhos dele, ele pagaria um preço para resgatar e viver para todo sempre com Jerusalém, que é o povo dele, o povo de Israel. Então, o que o Senhor mandou o profeta Oséias fazer? Como forma de alegoria para essa profecia que o Senhor estava passando para o povo. O Senhor mandou que Oséias tomasse uma mulher, né? Primeiramente tomasse uma mulher para ele, tivesse filho, casasse com essa mulher, e a mulher se prostituiu, adulterou contra Oséias. Aí o Senhor ordenou que o profeta Oséias pagasse um preço físico, né, no caso, para comprar novamente a mulher para ele, que já tinha se tornado prostituta e adúltera, para fazer uma alegoria com aquilo que o Senhor queria entregar acerca de Israel. Ou seja, era como se o Senhor estivesse dizendo nessa época, né? Oséias, da mesma forma que você está pagando um preço para resgatar a tua esposa adúltera e viver feliz com ela por todos os dias da tua vida, eu também pagarei um preço para resgatar o povo de Israel, que é infiel, que é adúltero, para viver comigo para todo sempre. E o Senhor já pagou esse preço foi o sangue de Jesus na cruz.
Então, no Antigo Testamento, né, nos antigos profetas, o Senhor tinha muito esse costume de pedir para os profetas fazerem alegorias, né? No livro de Ezequiel, quando o Senhor pede para Ezequiel deitar acima do seu próprio braço direito, e quando fosse profetizar para Judá, se eu não me engano, enfim, para cada nação deitasse em cima de um braço e para outra nação deitasse em cima de outro braço, né? Então o Senhor pedia, sim, e construísse, né, com Ezequiel também. O Senhor pediu para que Ezequiel, quando ele fosse profetizar acerca de guerra, né, construísse com suas mãos, com argilas, gravetos e tijolo, um cerco de guerra e profetizasse acerca de guerra, né? Então o Senhor tinha muito esse costume de usar alegorias, comparações, para que dessa forma o povo viesse a entender o que ele estava falando, né? A nação viesse a entender. Até hoje, quando o Senhor quer me usar para falar com algumas pessoas, Ele me dá muitas parábolas, né? Então o Senhor fala também, até hoje o Senhor me usa para falar através de parábolas, porque não são todos que têm o conhecimento e a compreensão da palavra. Então não são todos que vão ter a compreensão e o entendimento daquilo que o Senhor está querendo dizer na palavra. Então até hoje o Senhor me usa com muitas parábolas para poder explicar, para que a pessoa venha a entender por meio de palavras, e a pessoa entende aquilo que Deus está querendo falar por meio de parábolas, né? E parábolas bem simples. O Senhor já me usou para falar de parábolas de laranjas, de cestos, coisas bem simples para que a pessoa realmente pudesse entender, né? Para que a mensagem do Senhor fosse entregue àquela pessoa e a pessoa entendesse. Então, aqui no contexto em que Israel e Judá estão vivendo, né, que Israel foi a nação aqui que se tornou adúltera, infiel, prostituta espiritual diante dos olhos de Deus, porque passou a ofertar, passou a cultuar, passou a adorar, passou a amar, passou a confessar com sua própria boca que esses deuses construídos por suas próprias mãos, que esses ídolos, né, eram os criadores delas, eram os senhores delas, eram o pai delas, né, que eram os criadores, enfim, a adorar, a idolatrar. E Judá, vendo esse comportamento, né, da nação de Israel, a comunidade de Judá, vendo esse comportamento da comunidade de Israel, tomou o mesmo exemplo e passou a fazer a mesma coisa. Então o Senhor começou a condenar essas práticas de pecado e deixar bem claro que por conta disso o Senhor faria denúncia contra os descendentes deles. Ou seja, não somente a geração atual que estava se prostituindo espiritualmente e cometendo adultério espiritual contra o Senhor seria condenada, seria castigada e envergonhada, como eles estavam sendo envergonhados aqui no livro de Jeremias, mas também as gerações seguintes, né? Até a quarta geração, como está nos livros de Moisés, né? Nos livros da lei, do Pentateuco, em Gênesis, em Êxodo, na verdade em Êxodo, em Levítico, Números e Deuteronômio, né? Como está nesses livros. Mas nessa época aqui, como o Senhor fala que havia dado carta de divórcio a Israel e a mandado embora, né? Ou seja, desfez a aliança. Isso só foi possível o Senhor desfazer essa aliança com Israel, porque essa aliança que o Senhor fez que havia entre Deus e Israel não era uma aliança de sangue. Era uma aliança de um Senhor que criou a nação de Israel, separou para si, né, fez com as próprias mãos, multiplicou desde a descendência de Jacó, deu um novo nome, deu lugar próprio, né, deu herança, deu terra, deu tudo aquilo que eles precisavam. A aliança de resgatar, né, de libertação, na verdade. Na verdade, foi uma aliança de libertação, em que o Senhor, com braço forte, né, com braço forte tomou esse povo, libertou eles do Egito, tirou eles do cativeiro, livrou eles da mão de Faraó e constituiu para eles uma terra, uma herança, em que eles poderiam chamar de terra deles, mas não era uma aliança de sangue. A aliança que nós temos hoje com o Senhor é a aliança do sangue de Cristo, e a aliança que eu creio também que os filhos de Israel, que o povo de Israel
fará com o Senhor, pois o povo de Israel também, o sangue de Cristo, quando foi derramado, não foi somente para os gentios, foi para todos aqueles que nele crê. Então também foi para o povo de Judá, para o povo de Israel, para toda a descendência, né, de Jacó, para que eles também, por meio dessa nova aliança, por meio desse sangue de Cristo, também fizessem uma aliança com o Senhor e passasse novamente a ser noiva do Senhor e o Senhor o nosso noivo, né? Então o adultério espiritual, ele está ligado com o pecado de idolatria, pois automaticamente, quando é cometido o pecado de idolatria, o pecado de adultério espiritual também está sendo cometido, porque você está violando, você está sendo infiel, né? A aliança que algum dia já foi feita com Cristo e que não pode ser quebrada. É uma aliança que não pode ser desfeita. A aliança que foi feita pelo sangue de Cristo, ela é uma aliança inviolável, ela não pode ser quebrada, pois o sangue de Cristo, ele possui todo o poder. Então não tem como, né, quebrar. O que acontece é a infidelidade, é o adultério espiritual, né? Que é quando uma pessoa que já instaurou a sua aliança com Cristo em algum momento da sua vida, larga o Senhor, serve a outros deuses, né? Serve a outras entidades, e não precisa ser necessariamente em outras religiões não, tá, meus amados? É possível servir a outras entidades, né, cometendo promiscuidade, prostituição, vícios, tráfico de drogas, contrabando, roubo, engano, mentira, traições e muitas outras coisas. Afinal, tá tudo ali sob debaixo da mesma vertente espiritual, né? Cada entidade espiritual age em uma certa vertente, tem ali os seus subordinados, né? Cada chefe espiritual ali tem os seus subordinados que agem em cada vertente, que operam em cada vertente espiritual e que se fortalecem através de cada pecado que é cometido pelas pessoas. Então, o adultério espiritual, ele é um pecado real e ele é um pecado que está fortemente ligado à idolatria. E é um pecado que é muito cometido até hoje, né? Existem pessoas que cometem o pecado de adultério espiritual e deixando claro que esse pecado de adultério espiritual, ele é cometido contra Deus. Ele não é cometido contra cônjuge, contra marido, contra noivo, contra namorado, não. Esse pecado de adultério espiritual, ele é cometido contra Deus, diretamente. Contra a aliança que foi firmada com Cristo, né? Então, existem pessoas que cometem o pecado do adultério espiritual amando e servindo mais ao dinheiro do que a Jesus, né? A pessoa vai lá, instaura a sua aliança com Cristo, mas faz tudo pelo dinheiro, ama o dinheiro, mente pelo dinheiro, dá golpe pelo dinheiro, se vende pelo dinheiro, se prostitui pelo dinheiro, faz de tudo pelo dinheiro. Ou seja, o que essa pessoa está fazendo? Ela está se ofertando, se entregando e dando o seu amor ao dinheiro, né? A Mamon, que também é um principado, né? Mamon também é um principado, né? Ele é o senhor da ganância, do dinheiro, né? Ali também age nessa vertente. E a pessoa está está rompendo não, na verdade ela está sendo infiel com a aliança que ela fez com Cristo, né? Ela está deixando de lado os princípios e a fidelidade que ela deveria ter para com Cristo, para servir ao dinheiro, para amar ao dinheiro, para mais riquezas, né? Ou seja, ela está virando as costas para Cristo, está amando o dinheiro, amando as riquezas, servindo a Mamon, que é o senhor do dinheiro, né? Como o próprio Jesus fala, é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Jesus. Ou você ama o dinheiro, ou você ama Jesus. Ou você abre mão das tuas vontades, da tua carne, ou você serve a Jesus. Ou você abre mão das tuas vontades, da tua carne para servir a Jesus, ou você fica mergulhado na lama, no pecado, na carnalidade, mas os dois não dá. Não dá para ser do mundo, para pecar, para se mergulhar no lamaçal do pecado de segunda a sexta e domingo ir para a igreja servir a Jesus. Não dá. Não dá. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao mundo. Com Deus
não existe mais ou menos, não existe metade. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não existe talvez, não existe mais ou menos, não existe pela metade. Com ele, ou você não é. Ou você é fiel a Deus e é fiel à aliança que você fez com Cristo, ou você se vende à vontade da tua carne e a outras entidades, a outros deuses, né? Ou a outros senhores, ao dinheiro, à prostituição, ao engano, à mentira, aos golpes, né? A mentira, que eu acho que eu já falei, né? Mas, não, os dois não dá. Os dois não dá. Com Jesus é sim, sim, sim ou não, não. Ou você serve a Cristo com totalidade, ou não serve, porque pela metade não dá. Não dá pra de segunda a sexta viver pelo mundo, viver pela carne, fazer tudo que sabe que não pode fazer, que tem um conhecimento que não pode fazer, e sábado e domingo querer servir a Deus e ser fiel a Deus. Não. Ou você vive uma vida na terra, vivendo todos os dias da sua vida, sendo fiel à aliança que você fez com Cristo, ou não vai ter entrada no reino celeste, porque só entrarão aqueles que são fiéis. E como o Senhor diz no livro de Apocalipse, seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ou seja, tem que ser fiel ao Senhor até a morte. Não adianta ser fiel 15 anos da vida e depois se corrompe. Não, é ser fiel ao Senhor até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida, para que nós possamos herdar e entrar na salvação, né? Mas uma coisa é certa, aqui nesse capítulo 3 de Jeremias, por mais que o povo tenha por gerações esse povo adulterou espiritualmente, cometeu idolatria, serviu a outros deuses, a outras entidades, deuses com D minúsculo, né? A partir do momento que o profeta aqui levou a palavra de confronto de pecado ao povo, o povo, ele se arrependeu, ele chorou, ele se quebrantou e suplicou a Deus. Ele confessou, né, em público, o povo verbalizou o pecado e confessou o pecado dos antepassados deles, para que a próxima geração e para que eles também fossem perdoados. Então, na palavra do Senhor diz que aquele que confessa o pecado e o deixa, esse alcança a misericórdia, né? Então, a partir do momento que o povo aqui, por mais que por gerações tenha idolatrado, tenha adulterado, tenha se prostituído espiritualmente, a partir do momento que eles se arrependeram e confessaram ao Senhor e reconheceram aqui, aonde houver verdadeiramente o arrependimento, a confissão e o abandono dessas práticas, o Senhor voltará com misericórdia, restaurará e salvará esse povo, né? Então, meus amados, o adultério espiritual, ele é esse pecado muito sério. É um pecado de morte, né? É um pecado que transgride a lei de Deus, né? Porque um dos mandamentos do Senhor é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Também tem, não farás para ti outros deuses, nem ídolos, né? E nem cultuarás, não se pode, está aqui, se eu não me engano, em Deuteronômio, que não se pode cultuar outros deuses além do nosso Deus. Por quê? Porque isso é transgredir uma lei, isso é adultério espiritual, isso é trair a aliança que nós fizemos com Cristo. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão adulterando, estão se prostituindo com dinheiro, com riqueza, com fama, com carros, com aquilo. Estão se vendendo, estão adulterando, né, contra Deus por conta de riqueza e por conta de desejos da carne também, né? Então, o adultério espiritual, ele é um pecado muito grave, ele é um pecado que leva à condenação, que está fortemente ligado à idolatria, mas que não é cometido somente através da idolatria, né? Ele é cometido a partir do momento que alguém vende os seus princípios em Cristo para amar e servir coisas que ela vai adorar e vai amar e vai se ofertar ali, né? Como dinheiro, fama, outros deuses, outras entidades, outros senhores, né? Até mesmo outras pessoas, a partir do momento que a pessoa passa a idolatrar
amar, matar e morrer ali por outra pessoa, ela também está cometendo adultério espiritual. Porque como está escrito em Isaías 54:5, o Senhor que é o nosso marido, né? Nós somos a noiva de Cristo e nós devemos fidelidade a Ele, assim como Ele é fiel para conosco, porque Cristo é o nosso noivo e nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo e a noiva precisa permanecer fiel até a morte, como está em Apocalipse. Permaneça fiel até a morte e te darei a coroa da vitória, a coroa da vida. Então, meus amados, esse pecado, apesar de ser um pecado muito grave, um pecado de condenação, um pecado que transgride a lei e que leva a consequência até 4 gerações depois de você, né? E que caso antepassados seus tenham cometido esse pecado até 3 gerações antes de você, é muito provável que você, na sua vida agora, nessa sua geração atual, você esteja sofrendo as consequências desse pecado que os seus antepassados cometeram. E para quebrar essa herança espiritual maligna, né, o preço da transgressão da lei que os seus antepassados cometeram, é só mediante a confissão dos pecados, o arrependimento principalmente, porque o arrependimento é a chave que faz, mas é o arrependimento genuíno. Como o Senhor está falando aqui, ó, que Judá buscou ele com fingimento, não se voltou para ele de todo o coração. Então, se voltar para Deus com fingimento, não é arrependimento. Você está querendo buscar interesses próprios e o Senhor não perdoa. O Senhor não apaga a transgressão se for com fingimento. Mas, se buscar ao Senhor com todo o arrependimento de todo o coração, com arrependimento genuíno, o Senhor é aquele que, por intermédio do sangue de Cristo, apaga as nossas transgressões, apaga as nossas iniquidades e apaga também a sentença geracional que nos foi dada, nos foi herdada por conta dos pecados dos nossos antepassados, mediante, primeiro de tudo, o arrependimento genuíno, depois a confissão e o abandono do pecado, e terceiro, eu não falei o segundo, na verdade, a confissão e o abandono do pecado, e terceiro, por meio do sangue de Cristo. Terceiro, não menos importante, muito importante, aliás, pois pelo sangue de Cristo nós somos lavados, perdoados, temos as nossas transgressões e iniquidades apagadas, mas é necessário que haja o verdadeiro arrependimento, a confissão do pecado e o abandono do pecado também. Tá, meus amados? Então, que essa palavra, esse ensino possa estar no coração de vocês e que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.